vocês? Eu sou a Maria Júlia, hoje a gente vai ter mais uma aula de inglês. Pessoal, dessa vez a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente. Eu acho que como vocês vão ter o material gravado da aula, fica mais fácil depois para vocês pesquisarem e fazer tudo o que vocês precisam. Então eu vou deixar o slide com mais conteúdo em inglês, até para forçar um pouquinho vocês nessa parte da leitura em inglês, que vai ser muito importante para o Enem. Então, primeiro vamos começar com uma revisão. A aula passada foi sobre adjetivos, e o adjetivo ele vem sempre antes de um substantivo, ou então um complemento depois do verbo to be ou um verbo de ligação. Os verbos de ligação são to be, que é ser, estar, to become, que é tornar-se, ficar, virar, to feel, sentir, to get, tornar-se ou ficar ou pegar, to look, que é parecer, to sound, que é soar, to seem, parecer, to smell, cheirar, e to taste, provar, experimentar. Alguns deles, existem mais, mas esses são os principais. Também o caso dos pronomes indefinidos, que são someone, somebody, que é alguém, something, algo, somewhere, algum lugar, anybody, ninguém ou qualquer um, anyone, ninguém, qualquer um, no one, ninguém, nobody, ninguém, anything, nada, nothing, nada, anywhere, qualquer lugar, e nowhere, nenhum lugar. A diferença de anything e nothing é que o nothing é sempre nada e o anything pode ser qualquer coisa ou nada. Eles têm uma separação de qual vem primeiro, tem uma ordem, uma sequência. Primeiro você fala a sua opinião sobre o substantivo, depois tamanho, idade, formato, cor, origem, religião, material, propósito ou nome. Então, você tem que sempre seguir essa ordem e não para o Enem, porque o Enem não cobra gramática, mas para alguns outros vestibulares, como o USP ou o Unesp, é cobrado isso de qual vem primeiro. Você tem que saber, assim, qual frase está certa, baseado nisso. Então, eu trouxe uns exemplos, que é my neighbor, meu vizinho, is a lovely old man. Lovely é alguma coisa adorável, amável. Love é amor, né? Old é velho, ou idoso, no caso. Old man, idoso. Então, meu vizinho é um idoso adorável. Lovely, sua opinião. Old, a idade. E aí, she lives in a fantastic big house. Ela mora numa grande casa fantástica. Então, fantástico é a sua opinião sobre e big é o tamanho. Sempre nessa ordem: opinião, tamanho, idade, formato, cor, origem, religião, material, propósito ou nome. Eu trouxe alguns exemplos também na aula passada, que são cores, tamanhos, formas, gostos, odores, texturas, sons, números e tempo. Então, black, preto, blue, azul, coral, coral, green, verde e pink, que é rosa. De tamanho, big, grande, huge, imenso, large, grande ou largo, little, pequeno e short, que é baixo. De formas, boxy, que é cúbico, oval, oval, round, redondo, square, quadrado, triangular, triangular. Taste, de gosto. Bitter, amargo, sour, azedo, sweet, doce, tangy, de fruta, cítrico, assim. Odor, odores. Flower, flores. Fresh, fresco. Musty, musgo. Salty, salgado. No caso, o cheiro de maresia, eles falam que é salty. E stink, fedorento. Texturas. Bumpy, que é irregular. Furry, de pelúcia.
Slime, de melequento, igual o slime que as crianças brincam. Smooth, liso, e squishy, que dá para apertar. Sons. Faint, que é fanho, harmonious, harmonioso, loud, alto e pleasant, agradável. Number, few, poucos, free, 50, many, muitos, sparse, esparsos e two, 2. E aí de tempo eu coloquei clear, que é o tempo limpo, dry, tempo seco, foggy, nevoeiro e rain, que é chuva. A gente também viu na aula passada os comparativos. Então, você vai usar para comparar duas coisas ou mais. O elefante é maior que o rato. Então, a gente vai usar o big de maior, só que no comparativo a gente coloca o ER e o than. Então, vai ficar bigger than. Se a palavra tiver uma sílaba, como no caso de big, então a gente vai colocar ER e o than. Se tiver duas sílabas e acabar em Y, você tem que mudar o Y por I e aí coloca o ER. Então vai ficar, por exemplo, easy, fácil. Easier than. E se tiver mais de duas sílabas, aí você vai colocar more, o adjetivo, e than. A gente reviu tudo isso na aula passada, a gente viu isso tudo na aula passada e tem que decorar. Basicamente, você tem que ficar pelo menos vendo o significado de cada uma, os slides estão disponíveis. Eu não vou repetir porque eu acho que vai dar uma pesada na hora de editar o vídeo. Além disso, a gente tem os superlativos, que são usados para comparar mais de duas coisas. Então, o maior, o melhor, o mais bonito. Então, se tiver uma sílaba, você vai colocar EST no final, para ser o maior, por exemplo. The biggest, o maior. Se tiver uma consoante, uma vogal e uma consoante, você vai dobrar a última consoante. É o exemplo de big, grande, B-I-G. Então, você vai dobrar o G e colocar o EST, vai ficar biggest com 2 Gs. Tem isso no nosso slide, eu espero que vocês estejam acompanhando. Se tiver duas sílabas e acabar em Y, você vai trocar o Y por IEST. Então, heaviest, friendliest, happiest, com I. Seria, no caso, o mais pesado, o mais amigável e o mais feliz. Se tiver mais de duas sílabas, você vai colocar the most, que é o mais. Most é derivado de more, que significa mais. Algumas exceções são good e bad. Good, bom, vira the best, o melhor. E bad, que é mal, vai virar the worst, ou pior. E aí, se você estiver fazendo perguntas, é igual. Você vai colocar what is the most beautiful flower in the world? Qual a flor mais bonita que existe? The most beautiful. Se for uma outra palavra menor, você vai colocar o EST normal. Agora a gente vai falar sobre a aula de hoje, que é os verbos. São os verbos. Os verbos, eles têm uma estrutura e ela depende do tempo, do modo, do aspecto e da voz. Ou seja, tá no futuro, tá no passado, tá no presente. O futuro no inglês ele é um pouco diferente, ele não é assim, eu vou fazer. A gente acaba traduzindo assim, mas eles pensam em eu tenho vontade de fazer, eu pretendo fazer, eu queria fazer. Porque eles acham que o futuro nunca tá certo, então você não pode falar, isso aqui vai acontecer, porque pode não acontecer. Então, às vezes, até a gramática da Oxford, que é onde eu baseio minhas aulas, fala em tempos somente de passado e presente. O futuro, eles colocam separado, por conta disso. Aqui eu coloquei tudo junto, porque não é uma coisa que vai fazer diferença na hora da nossa prova. Ainda tem o modo, que seria o modal verb, que é could, can. Could é poderia, can, você pode.
São verbos que você vai usar junto para estabelecer um modo, ou para ficar mais formal. O can é usado como se fosse um por favor, você poderia me ajudar? E alguns também falam de imposição, mas eles são usados como um modo de falar para delimitar o que você está falando. Ainda tem o aspecto, que é se ele é perfeito, se ele é contínuo, esse tipo de coisa. E a voz, que é passiva e ativa, que nem no português. Eu trouxe ainda uns exemplos de verbo finito e infinito. Por exemplo, funciona mais ou menos assim. Você tem o verbo finito, que ele dá o significado. Então, você não precisa do resto de uma frase. É aquilo lá e pronto. Você consegue, assim, isso é. Sei lá, um exemplo. This pen is blue. It is. A caneta é azul? Ela é. Não precisa falar mais nada. Você já respondeu. Alguns verbos são usados assim. Você coloca ele no final, deu para entender. Alguns não. São os não finitos. Por exemplo, anxious to stop, que é o que o Oxford traz. Ansioso para parar. Anxious, ansioso. To stop, parar. Parar o quê? Você precisa ter um final para essa frase para ela fazer algum sentido, enquanto o finito não. Essa é a diferença básica. Então, um finito pode vir como a cláusula principal ou uma subcláusula. Então, the police took action. A polícia teve sua ação. We were pleased when the police took action. Nós ficamos muito felizes, contentes. Pleased vem de please, obrigado. Quando, when the police took action. Quando a polícia agiu. Então, we were pleased. Ok. The police took action. Não precisa explicar o que é a action que ela tomou. O que é a ação, a medida que ela teve. Ela tomou as medidas, não precisa explicar. O não finito, ele vem geralmente como subcláusula. Então, we wanted the police to take action. Nós gostaríamos, want é gostar, desejar, querer, que a polícia tivesse uma ação. Então, wanted é um verbo não finito, porque você pode gostar, querer, várias outras coisas. E a polícia tomar ação, finito. We approved of the police taking action. Nós aprovamos que a polícia tomou suas medidas. Então, approved. Eu aprovei. Aprovei o quê? A ação da polícia, que é o outro verbo. Não finito, finito. Ainda tem a voz passiva nisso, que é we approved of the action taken by the police. Nós aprovamos a ação, a medida tomada pela polícia. Então, a voz fica passiva no verbo principal e continuativa no não finito, que é subcláusula. Okay. Algumas vezes, a gente tem duas frases verbais juntas. Então, uma vai ser finita e a outra não finita. Por exemplo, the police wanted to take action. A polícia pretendia tomar ações. Tem um verbo finito e um infinito. E o outro, things kept disappearing from the changing room. As coisas, things, kept, continuavam, se mantinham, disappearing, desaparecendo, from do changing room, que é o vestiário. Changing, se trocar, room, quarto num geral, qualquer lugar que tenha 4 paredes. A gente tem verbos auxiliares e verbos ordinários, além disso. O verbo ordinário é o verbo que traz ordem, é o verbo que traz um real sentido a essa palavra. Os auxiliares, eles vão dar um sentido de modalidade. Não sei se deu para entender. Mas eles dão um sentido diferente no
quesito de tempo, de necessidade, de dever, de continuidade, eles sempre vão dar um sentido à frase que não o meaning, o sentido real que a pessoa está falando, mas de tempo, de espaço, de necessidade, do que deveria ser e não foi, ele é um auxiliar apenas. Por exemplo, the police arrived. A polícia chegou. Arrived é um verbo normal, de ordem. Someone will steal them. Someone, alguém, will, irá. Ou pretende ir, porque eles nunca usam o futuro, mas a gente pode traduzir como irá, porque senão fica meio estranho pra gente, em português. Steal, roubar, them, eles. Então, alguém irá roubar eles. Will é um verbo que dá a intenção de um futuro, mas que por si só, geralmente não tem sentido, além de vontade. Will pode ser literalmente traduzido como força de vontade, como a vontade em si. Então, this has gone on too long. This, isso, has, esteve, gone, acontecendo, no caso da tradução, mas significa algo que foi, que já passou. On too long, por muito tempo. Então, isso tem acontecido por muito tempo. Isso já passou da hora de acabar. Nesse sentido, que eles usam o has gone on. He was looking for his clothes. Ele, was, estava, é o verbo to be no passado. Looking, procurando por suas roupas. Clothes, roupas. His, a gente viu na primeira aula, algo pertencente a ele, da terceira pessoa, no masculino. Então, the police were informed. A polícia foi avisada. Were é o passado do verbo to be, só que no plural. Então, I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were, you were. Sempre tem essa diferença. Geralmente é o eu e a terceira pessoa do singular. The camera should have worked. A câmera deveria ter, should have, deveria ter, worked, funcionado. Someone has been taking things. Alguém has been, estava, esteve, ainda está, taking things, pegando coisas. A man is being questioned by the police. Um homem is being, está sendo, o being é alguma coisa contínua, igual a gente falou do present continuous, lá no comecinho da aula a gente comentou, é uma coisa que aconteceu no passado, está acontecendo no presente e deve continuar um pouquinho ainda, então é contínuo. Is being questioned by the police. Então, está sendo questionado pela polícia. His clothes had been stolen. As roupas dele foram roubadas. Esse has been dá uma ideia de alguma coisa que aconteceu, mas que não tem tanto tempo. Então, geralmente, quando eles estão contando uma história, então a gente descobriu that had been. Que aconteceu, mas foi agora. E I must have been dreaming. Eu deveria estar sonhando. Esse must dá uma ideia de dever. E o have been, como no passado, alguma coisa que acabou de acontecer. Aí a gente já começou a falar dos tempos verbais, mas a primeira palavra do verbo finito ou vai ser presente ou vai ser passado. Usualmente elas são now e then, que a gente usa para relembrar. Então, agora é assim e then no passado foi. No presente, I think we're going to like it.
Eu acredito que nós iremos gostar. We live right at the top. Nós moramos lá em cima. No passado, we heard about it through a friend. Nós ouvimos sobre isso por um amigo. Esse heard vem do verbo to hear, que é ouvir. Então, no passado, ele vai mudar de forma. Então, o hear vai ter o D no final. A gente viu isso na primeira aula dos tenses, que aí ele vira o D, ou alguns também viram ED, alguns mudam totalmente, mas a maioria vai ficar só com o D no final. E o último, we were getting pretty desperate. Nós estávamos ficando um pouco desesperados. Esse pretty é bonita, mas em algumas situações ele é usado só como aumentativo. Nossa, bastante, pretty. Porque não sei. Depois disso a gente tem o modal verbs. Modal verbs, eles expressam uma ideia como ação sendo possível ou necessária. Por exemplo, we couldn't find anywhere. Então, nós não pudemos achar isso em nenhum lugar. Ou, you must come and see us. Você deve vir e procurar a nós. O perfeito é have e o verbo no passado. Então, we have just finished decorating. Nós acabamos de fazer a decoração. Esse have é o que dá a ideia da frase perfeita. Então, ela vai ser sempre perfeito, have e a frase no passado. Se é alguma coisa que é do verbo to be, ser estar, a gente vai usar been. Então, we have been there for a month. Nós estamos lá já tem um mês. No perfeito. Algumas vezes a gente consegue escolher entre o present perfect ou o past simple, que é o perfeito no presente ou o simples do passado. Depende de como a gente vê a ação. Por exemplo, we've finished decorating. Nós acabamos a decoração. Ou we finished the decorating. We've, esse tracinho V significa we have. Então, we have finished the decorating. Acabamos com a decoração. Ou we finished the decorating. Nós fizemos a decoração. Um tá up to now, no período do presente perfeito. O outro tá no passado simples. O continuous. Algumas frases verbais, elas são chamadas de progressivas ou continuous. Por exemplo, we are decorating at the moment. Nós estamos fazendo decorações nesse momento. We had been looking for ages. Nós estávamos, we had been decorating, been looking for ages. Nós estávamos procurando há muito tempo, há eras. We were getting pretty desperate. Nós estávamos ficando desesperados. Tem uma ideia de continuidade, de alguma coisa que estava acontecendo, mas ainda está. E aí a gente vai acabar com o ing no verbo. Esse eng é o ando, indo do português. Eu estou comendo, eu estou rindo, eu estou andando. A gente usa o ing no inglês, não tem muita diferença. Não tem essa coisa do a e i. Então, o contínuo fala sobre um período de tempo quando a gente está no meio de uma ação. Às vezes a gente usa dependendo de como a gente vê a ação. Então, se a gente acha que uma ação não está completa, que precisava ter mais coisas, a gente pode falar também no continuous. Por exemplo, período de tempo. We had been looking for ages. Nós estamos procurando há muito tempo. E a ação completa da mesma frase, do mesmo sentido, na mesma situação. We had looked everywhere. Nós procuramos por todo lugar. O passivo. A gente usa o passivo quando
o objetivo não é um agente, mas a ação que está sendo tomada sobre. Então, the flat wasn't advertised. The flat é o flat, o apartamento. Não foi, was not, advertised, que é advertisement, é uma propaganda. Então, ele não foi anunciado. Na conversa, o flat novo, ele é passivo, porque não tá falando sobre ele, sim sobre a propaganda dele. Dá pra entender? Além disso, a gente tem verbos que são regulares e irregulares. Então, a gente tem a forma básica, a forma em S no final, que é para a terceira pessoa do singular, he, she, it. A forma no passado, a forma no gerúndio, no ing, e o passado. Então, por exemplo, um verbo regular. Play, que é brincar, jogar, tocar. Plays, que é a versão do S, de he plays, she plays. Played, no passado, coloco o ed. Playing, jogando, tocando, brincando. E aí, no passado, de novo, vai virar played, no particípio do passado. Alguns verbos não funcionam assim. Por exemplo, o steal. O steal é a forma base, roubar. No S vai ficar steals. No passado vai virar stole. No ing, stealing. E no passado, no particípio passado, vai virar stolen, roubado. Tem uma diferença maior entre roubou e roubado. Um outro que a gente pode dar de exemplo é o find. Então, find é achar, encontrar. Na forma básica, to find. Na forma em S, finds, que é do he, she, it. Então, ele achou, ela achou. Ela acha. No passado vai virar found, encontrou. No ing vai virar finding, encontrando. E no particípio do passado vai virar found. Então, tem uma diferença maior. Ele ainda pode ser imperativo. Por exemplo, play tennis with me. Então, jogue tênis comigo. Tô mandando. No present, você joga muito bem. You play very well. No infinitivo, eu gostaria de brincar. Então, I'd like to play. No S, da terceira pessoa, Simon plays very well, que é o ele. No passado, they played back the film. Eles voltaram o filme novamente. No ing é o gerúndio. Playing tennis is fun. Jogar tênis é legal. No passado, they've played back the film. Eles voltaram o filme do começo. E no particípio, the film was played back. O filme foi tocado novamente. Foi repassado novamente. E por último, a gente tem 12 tempos verbais, que é o simple past, o simple present, o simple future, continuous past, present continuous e future continuous, e perfect past, past perfect, present perfect, future perfect, e past perfect continuous, present perfect continuous e future perfect continuous. Então, simple past. Eu estudei inglês ontem. I studied, com IED, English yesterday. Simple present. Eu estudo inglês. I study English. Simple future. Eu irei estudar inglês. I will study English. Past continuous. I was studying English. Eu estava estudando inglês. Geralmente você vai usar isso para contar uma história. Então, enquanto eu fazia isso, ela fazia isso. I was studying English while she baked a cake. Eu estava estudando inglês enquanto ela fazia um bolo, assava um bolo.
Present continuous. I am studying English. Eu estou estudando inglês. Future continuous. I will be studying English. Eu estarei estudando inglês. Não é muito usado, mas existe. Depois a gente tem o past perfect. I had studied English. Então, eu estudei inglês, eu teria estudado inglês. Present perfect. I have studied English. Então, eu estudei inglês. E você fala isso, eu sei inglês, I have studied it. E future perfect. I will have studied English. Que é eu terei estudado inglês. Quando que você vai usar isso? Quando você vai falar de uma situação hipotética no futuro. Por exemplo, I will have graduated med school when I am 30 years old. Eu já terei me formado da faculdade quando eu tiver 30 anos. Past perfect continuous. I had been studying English. Eu estava estudando inglês. Present perfect continuous. I have been studying English. Eu tenho estudado inglês. E o future perfect continuous. I will have been studying English. Esse é o mais pesado pra gente decorar. Mas eu estarei tendo estudado inglês. Não é muito usado. O futuro que eles mais usam é o simple future e o future continuous. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, podem me perguntar. Tô super aberta para as dúvidas de vocês. Tudo, tô aqui. Se quiserem me mandar exercício também, ainda não tá tendo lista de inglês, né? Mas isso é porque a gente precisa primeiro ter uma base para depois começar com os exercícios de verdade. Muito obrigada. Até semana que vem. Boa aula, bons estudos, galera. Vai dar certo. Tchau, tchau.